Seu filho não é desobediente, ele está reagindo a algo que você nem percebe. Seu filho não obedece. Você fala, explica, insiste e ele simplesmente faz o contrário. Desafia regras, questiona limites e ignora as suas orientações. Em algum momento, um pensamento começa a surgir na sua mente. Onde foi que eu errei? Ou o pior, o que tem de errado com essa criança? Hoje eu quero começar esse vídeo dizendo algo que pode soar muito duro para você. Existem crianças que sim, são difíceis de lidar, mas se você ficar comigo até o final, talvez você descubra que desobediência não é o problema, mas sim o sintoma. E aqui vai então o erro mais comum dos pais. A maioria dos pais tenta resolver a desobediência de um jeito mais lógico possível, com mais regras, mais explicação, mais cobrança, mais consequências e mais punição. Só que o comportamento não muda e isso gera frustração, culpa, desgaste, silêncio dentro de casa. A neurociência já nos mostra algo essencial. O cérebro infantil não reage primeiro à regra, ele reage ao ambiente emocional. Antes da criança decidir obedecer, o cérebro dela precisa responder a uma pergunta do inconsciente. Aqui é seguro eu existir do jeito que eu sou? Quando essa resposta é não, o comportamento vira resistência. A desobediência como linguagem emocional. Crianças não desobedecem por prazer, elas desobedecem quando não se sentem vistas, não se sentem escutadas ou não se sentem seguras emocionalmente. E aqui está algo que poucos pais escutam. A criança não sabe explicar isso em palavras, ela explica com comportamento. A desobediência, então, ela é uma linguagem. É o corpo dizendo aquilo que a boca ainda não consegue dizer. E agora vem a parte mais desconfortável. A criança não cria padrões sozinha. O comportamento dela sempre é uma resposta ao ambiente em que ela está inserida. E isso não significa que você é um pai ou a mãe ruim. Significa que você é humano e que nunca foi ensinado a ler comportamento e ambientes. Se formos buscar o subsídio lá na Bíblia, Provérbios diz: instrui a criança no caminho em que deve andar. Mas instruir não é só corrigir, é sustentar um ambiente onde a identidade dessa criança pode se desenvolver sem medo. E onde o DISC entra nisso? É aqui que o DISC muda completamente a forma com que você enxerga seu filho. Porque o DISC não rotula crianças, ele revela como o ambiente está sendo vivido por elas. Uma criança com energia dominante, quando cresce em ambiente rígido demais, não fica obediente, ela fica desafiadora. Porque o controle externo tenta matar uma força interna que nasceu com ela para liderar. Perfil influente. O influente, quando ele é constantemente silenciado, envergonhado ou corrigido em excesso, ele não aprende disciplina, ele aprende rebeldia emocional. O perfil estável, o estável quando ele cresce em ambiente imprevisível, onde regras mudam conforme o humor dos adultos, ele desobedece não para desafiar, mas como uma confusão interna. O perfil conforme, quando ele vive sob crítica constante, ele passa a resistir como forma de proteção. Não é desobediência, é medo de errar. Se você está percebendo que isso acontece dentro da sua casa, saiba de uma coisa, isso não se resolve com bronca isolada. Existe uma forma para entender o perfil comportamental do seu filho e o impacto do ambiente emocional sobre ele. Se você quiser conhecer nossas metodologias de trabalho e associar isso à realidade da sua família, clica no link da descrição desse vídeo aqui e vá direto para agendar uma sessão conosco. Consciência não muda comportamento, mas culpa, sim. Por que então corrigir sem entender piora tudo? Quando os pais tentam corrigir o comportamento sem entender qual é a raiz, a criança aprende uma coisa muito perigosa. Ela aprende que ela é o problema e que isso gera dois caminhos. Ou ela entra em submissão ou ela entra em confronto. Nenhum dos dois constrói maturidade emocional. A Bíblia já falava isso claramente quando fala de pais que provocam os filhos à ira. Não é pela violência, é pelo excesso de controle sem escuta.
O que muda quando os pais entendem o comportamento? Quando os pais entendem o comportamento, algo muda imediatamente. Essa desobediência deixa de ser afronta e passa a ser uma informação. Você para de reagir e começa a responder. As crianças não precisam de pais perfeitos, elas precisam de pais que saibam sustentar limites sem esmagar a identidade delas. Seu filho não é difícil por acaso. Ele está expressando algo que não sabe nomear. Talvez o maior ato de amor que você possa oferecer não seja controlar mais, mas compreender melhor. A desobediência não é o fim do vínculo, é um pedido silencioso por ajuste. Se esse vídeo fez sentido para você, não ignore isso. Entre em contato pelo link aqui da descrição para conhecer nossas metodologias e agendar uma sessão. No próximo vídeo, então, eu vou te mostrar como pais bem intencionados, sem perceber, acabam criando ambientes que adoecem o comportamento dos filhos. Porque crianças, elas não quebram regras, elas revelam sistemas. Fique com Deus e nos vemos então no próximo vídeo.